uma vez aqui para falar do regimento interno das unidades socioeducativas aqui da Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará. Então nós vamos hoje para uma aula do regimento, uma aula trazendo aqui detalhes teóricos, tá? Hoje a gente não vai resolver questões, muita gente pedindo para a gente trazer aqui detalhes sobre essa parte teórica, tá? Então nós vamos iniciar aqui falando sobre as saídas previstas aqui dos adolescentes previstas no regimento interno, tá bom? Beleza? Então nós vamos aqui começar a nossa aula sem perca de tempo, por isso eu já lhe convido a acompanhar comigo aqui na tela. Vamos lá? Nossa aula é uma aula dinâmica, é uma aula direcionada e é uma aula sem enrolação, é uma aula que vai direto para o que interessa, que é o conteúdo, que é aquilo que a gente vai precisar para acertar as questões no dia do nosso concurso. Portanto, você já fica comigo para acompanhar aqui a aula, tá bom? Então, sem perca de tempo, nós vamos iniciar aqui a aula com o artigo de número 41. São modalidades de saídas. São modalidades de saídas. Ah, professor, mas peraí, como assim o senhor vai iniciar a aula falando das modalidades de saídas? Eu vou voltar aqui um pouquinho no contexto, porque o artigo 40 ele fala das saídas e das atividades externas à unidade. Essas saídas previstas aqui no regimento interno, tá? E aí o artigo 40, ele vai trazer exatamente o que é considerado como saída da unidade de medida socioeducativa. Então o artigo diz o seguinte, que será considerado uma saída da unidade de medida socioeducativa sempre que o adolescente tiver o quê? Um destino com o objetivo pré-definido. Importante essa dica aqui para você não errar a questão na sua prova. Outro detalhe é que essa saída com destino pré-definido, ela pode ser acompanhado, o adolescente pode estar acompanhado ou não por um profissional da unidade, tá? E aí, a nossa famigerada e conhecidíssima UES, ela adora trocar termos na hora da prova para tentar enganar os candidatos. Então ela pode dizer lá que tem que ser acompanhado por um profissional, que esse objetivo ele não precisa ser pré-definido. Ela pode usar dessas situações para tentar enganar na hora do concurso. Outro detalhe é que essas saídas elas podem ser desenvolvidas, essas atividades externas à unidade, elas podem ser desenvolvidas de forma individual ou de forma coletiva, tá? Importante esse detalhe. Desde que programadas e orientadas com um objetivo pré-definido, podendo ocorrer, como já foi falado, com ou sem o acompanhamento de um profissional aí da unidade. Agora, quais são as modalidades de saída? Cara de questão da UES. Meu amigo, fique atento. Cara de questão da UES. É sem enrolação, é direto ao que interessa, é direto aí ao conteúdo programático para a gente ganhar tempo e ganhar questões preciosas, tá? Preciosas que nos levarão aí a acertar todas as questões. Então, quais são as modalidades de saída? Parece que eu estou vendo uma questão lá na tua prova. Atividades culturais, esportivas, de lazer e de assistência religiosa, atividades de escolarização, profissionalização e trabalho, atividades que promovam o exercício da cidadania, a convivência familiar e comunitária, visita à família e outros eventos circunstanciais que tenham aí natureza familiar, por exemplo, nascimento, óbito, doença, paternidade, por aí vai. Atendimento, algum tipo de atendimento na rede de saúde, aleitamento materno e coleta de leite, no que se refere, obviamente, às adolescentes aí do sexo feminino, cumprimento de alguma determinação judicial ou extrajudicial, ok? Agora, algumas dessas saídas, nós vimos aqui, como eu falei, a cara da UES,
cuidado com esse artigo 41, estude as modalidades de saída. Você precisa conhecer as modalidades de saída para a sua prova. A UES pode perguntar o seguinte: das alternativas abaixo, assinale aquela que é considerada ou que não é considerada uma modalidade de saída prevista no regimento interno das unidades do Sistema Socioeducativo do Estado do Ceará. Então, meu amigo, aprenda todas essas modalidades do artigo 41. Aprenda para você aí não ser pego de surpresa. Agora, você vai perceber o seguinte, ó. A primeira modalidade tem a ver com atividade cultural, esporte, lazer e religião. A segunda tem a ver com educação, profissionalização e trabalho. E a terceira fala da cidadania, a quarta convívio familiar. Essas quatro aqui, quando a gente vai para o parágrafo primeiro, olha o que é que ele diz aqui. As saídas previstas nos incisos do 1 ao 4 serão ou são consideradas atividades externas e ocorrerão desde que, cuida meu amigo, tem uma condicionante aqui, ó, desde que avaliadas pela equipe técnica, seguindo critérios judiciais e técnicos e registradas devidamente no plano individual de atendimento, o famigerado e famoso PIA, que a gente já fala muito aqui em nosso curso. Nosso curso, ele é esse PIA, nele a gente fala muito no nosso curso sobre o plano individual de atendimento, ok? Beleza? 42, as visitas à família, no inciso 5 do artigo 41, ocorrerão desde que resguarde a finalidade de fortalecer a convivência familiar e comunitária e a partir de avaliação da equipe técnica da unidade, sendo obedecidas algumas diretrizes que nós vamos ver agora. E aí nós temos o seguinte: a equipe técnica deverá realizar estudo de caso. Nas visitas à família ou adolescente, sairá acompanhado pelo responsável, após a assinatura deste, no termo de entrega e responsabilidade. As datas de saída e de retorno dos adolescentes cujas famílias residam em municípios distantes da unidade de medidas socioeducativas serão definidas levando em consideração, além de critérios técnicos, a distância e a forma de locomoção entre os municípios. Problema de muito candidato é que não leu o edital, né? O problema é esse. Os dias programados para a visita à família poderão ser revistos individualmente, caso seja esta a única forma de promover o acesso à convivência familiar e comunitária aos adolescentes, ou para o adolescente. Agora, o artigo 43 tem um detalhe nele aqui. As saídas e atividades externas não deverão prejudicar a frequência e o desempenho escolar dos adolescentes em qualquer atividade de caráter pedagógico ou de qualificação profissional. Importante você que está focado no seu objetivo de ser aprovado no concurso, você que leu aí o edital na íntegra, ficar atento no artigo 43. As saídas e atividades externas não deverão prejudicar a frequência e o desempenho escolar dos adolescentes em qualquer atividade, seja de caráter pedagógico ou de qualificação profissional. Ok? Simbora para o próximo artigo ou próximo título da medida de convivência protetora. Muito bem, e aí a gente chega no artigo 44, que vai dizer o seguinte: o adolescente ele poderá, em caráter excepcional, aí você que está estudando, vai destacando no seu material essas informações, ser incluído em uma medida de convivência protetora, em local apropriado, sem prejuízo das atividades obrigatórias, quando existir situação de risco. Olha o detalhe, quando existir situação de risco à sua integridade física, psicológica ou à vida, que impeça a permanência com os demais adolescentes
recebendo o mais breve possível a atenção especial da equipe psicossocial. Então, aqui é aquele adolescente que estava, por exemplo, ali, cumprindo uma medida socioeducativa na unidade, e aí, por razões diversas, ele está correndo algum tipo de risco, ele está passando por uma situação de risco seja em relação à sua integridade física, seja em razão da sua integridade psicológica, seja em razão da sua própria vida. Então, ele não tem condição, em razão dessa situação de risco, de permanecer em uma convivência harmônica com os demais adolescentes lá na unidade. Desta forma, em caráter excepcional e de forma mais breve, da forma mais breve possível, ele então receberá a atenção especial de uma equipe psicossocial, visando aí que ele seja incluído em uma medida de convivência protetora. O nome é bem sugestivo. Este artigo 44, ele traz aí informações extremamente relevantes, extremamente importantes, tá bom? A inclusão ela poderá ser realizada a requerimento do adolescente, que expressará os motivos que tornam necessária a medida, ou por determinação formal do diretor, mediante fundadas informações nos termos do caput. Então, interessante demais aqui. A requerimento, uma questão de prova é a mesma coisa que dizer a pedido do adolescente. Lógico que ele tem que pedir expressando os motivos que tornam necessária a medida, ou então o próprio diretor, ele determina de maneira formal que seja aí conforme previsto no caput do artigo 44, que seja então que seja dada uma atenção especial ao adolescente por meio da equipe psicossocial para que a ele seja aplicada a medida de convivência protetora. Tranquilo? O diretor ele vai ouvir a equipe técnica que vai fixar o prazo da convivência, dessa convivência protetora. E atenção para o prazo, não poderá ultrapassar 30 dias. Não poderá ultrapassar 30 dias. Não poderá ultrapassar 30 dias. E providenciará de imediato as medidas necessárias para a proteção do adolescente, cabendo à equipe técnica a elaboração de um plano de reinclusão do adolescente no convívio da unidade de atendimento. Ok? Caso não seja possível a transferência ou não exista solução mais adequada para a proteção do adolescente, o diretor ele poderá, condicionado ao parecer sempre da equipe técnica, prorrogar o prazo de permanência enquanto persistir o risco. Perceba que existe a possibilidade excepcional de prorrogação do prazo, mas quando é que isso vai ser possível? Quando não der para transferir o adolescente ou quando não exista aí, após análise da equipe técnica, quando não existir uma medida mais adequada para a proteção do adolescente. Sempre motivado, condicionado ao parecer da equipe técnica. Muito importante essa informação. O diretor ou equipe técnica, ele deverá comunicar imediatamente aos pais ou responsáveis legais quando da inclusão do adolescente em medida protetora. Também vai ser informado seu período de duração e eventuais prorrogações, ok? O diretor deve comunicar no prazo de 24 horas por escrito ao juízo competente. Atenção você que vai acertar todas as questões no dia da sua prova do regimento interno das unidades socioeducativas aqui do estado do Ceará. A UES, ela adora questões de prazos. Então fique esperto.
destaque no seu material, faça suas anotações. A UES adora questões de prazo. A gente falava agora há pouco sobre a medida de convivência protetora. Trouxemos aqui aspectos gerais, falamos que o adolescente, somente em caráter excepcional, ele poderá ser incluído nessa medida, né, que tem que ser em um local apropriado e sem prejuízo das atividades que são obrigatórias ao adolescente. Essa medida de caráter excepcional, ela só poderá ser aplicada ao adolescente quando existir risco, situação de risco, seja a integridade física, psicológica ou a sua vida, tá? Importante demais a gente lembrar que, de acordo com o que nós vimos há pouco, o adolescente ele tem que passar por uma avaliação, tem que receber uma atenção especial, todo o contexto da situação que envolve o adolescente, da equipe psicossocial. Lembrando sempre que existe aí um prazo de 30 dias, que é um prazo máximo, que pode ser incluído o adolescente a pedido, mediante o requerimento dele mesmo ou mediante uma determinação formal do diretor da unidade, que deve informar a família, advogado, né, deve também informar a autoridade competente ou ao juízo competente, conforme descrito aqui nos parágrafos subsequentes. A gente vai continuar, né? Existe um prazo aí de 24 horas que o diretor, por escrito, vai informar o juízo competente acerca da decretação de convivência protetora por parte aí do adolescente. Ok? Show de bola, muito bem. Nós vamos continuar aqui, deixa eu só retomar aqui, pronto, show de bola, simbora aí, vamos continuar aqui a nossa aula, tá? Em casos excepcionais, feriados, finais de semana, as comunicações previstas nos parágrafos 4º e 5º serão realizadas impreterivelmente no primeiro dia útil, tá? No primeiro dia útil é o que prevê aqui o nosso regimento, ok? Show de bola, tá? Simbora continuar aqui nossa aula. Parágrafo 7º, no mesmo prazo do parágrafo 5º, que é de 24 horas, deverá o diretor da unidade de atendimento enviar uma cópia da comunicação à cela de atenção às medidas socioeducativas da Coordenadoria de Proteção Social Especial. Eu falava há pouco que a UES, ela adora prazos, questões de prazo. Então, fique atento, apareceu lá algum tipo de prazo lá nas leis, nas normas, nas portarias, nos decretos, seja lá qual for a norma, fique atento, é a cara de questão da UES, ok? Show de bola. Agora, simbora falar do regulamento disciplinar para o adolescente, o processo de apuração das transgressões disciplinares dos adolescentes a partir do artigo de número 45. É dever do profissional que, por qualquer meio presencial, tiver conhecimento de falta disciplinar de qualquer natureza, elaborar um registro de ocorrência. Esse registro, ou neste registro, deverá conter o nome, a identificação do adolescente, local e hora da ocorrência, o ato que lhe é atribuído, a descrição sucinta, né, que é um resumo dos fatos, e também um rol de no máximo 3 testemunhas e o nome de eventual ou de eventuais vítimas, tá? Então, muito importante, esse artigo ele vai tratar exatamente sobre o registro da ocorrência. E aí, este registro ele fica a cargo do profissional que presenciar ou que tiver conhecimento de qualquer falta disciplinar, seja de qualquer natureza, ou seja, aí de qualquer natureza ou qualquer gravidade, ele vai registrar, e neste registro é importante a gente lembrar, tem que ter nome, identificação do adolescente, local e hora do fato, o ato que lhe é atribuído, a descrição sucinta, que é o resumo dos fatos, o rol de até 3 testemunhas, além do nome de eventual ou de eventuais vítimas. Ok, o registro de ocorrência será enviado imediatamente
a comissão disciplinar da unidade, ok? A comissão disciplinar, ela vai designará uma data a mais breve possível para ouvir o adolescente, as testemunhas vítimas, eventualmente indicadas no registro da ocorrência. É por isso que deve conter essas informações lá no registro. As oitivas, né, que é exatamente quando as pessoas envolvidas são ouvidas, é por isso que esse nome é oitivas, né? Um nome técnico, um termo técnico é quando a autoridade competente, o responsável pelo processo, pela apuração, no caso aqui a comissão, né? Não é uma pessoa, é uma comissão, ela vai ouvir os envolvidos e vai reduzir tudo a termo, ou seja, será tudo documentado e após a leitura todo mundo assina ou assinadas pelos respectivos depoentes. Todo mundo assina. Então, há ali a oitiva de todos os envolvidos, é tudo formalizado, é reduzido a termo, é lido e todos os que foram ouvidos assinam aquela oitiva, tá bom? Beleza, encerradas essas oitivas e sendo necessária a produção de outras provas, a comissão ela vai assegurar a ampla defesa e o contraditório, vai proferir a sua decisão e, se for o caso, aplicará a sanção no prazo máximo de 3 dias da ocorrência do fato. Percebam que o negócio aqui é bem rápido, tá? É bem tranquilo. Então, encerrou a oitiva, escutou todo mundo. Todo mundo já foi ouvido, o adolescente, as testemunhas, a vítima, todo mundo foi ouvido, assinou lá o seu depoimento, o seu relatório, a sua oitiva, ele foi lá, assinou, beleza, encerrou tudo, beleza. A comissão agora, ela assegura a ampla defesa e o contraditório, beleza, e aí ela vai em seguida e profere a sua decisão. Se for o caso, ela vai aplicar a sanção no prazo máximo de 3 dias da ocorrência do fato. Beleza? A decisão ela deve ser fundamentada e descreverá, em relação a cada adolescente separadamente, a falta disciplinar que lhe é atribuída, as provas colhidas, as razões de decisão e, se for o caso, a sanção a ser aplicada. A comissão disciplinar levará em conta na aplicação da medida as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas lá na frente, nos artigos 58 e 59 deste regimento, tá? Beleza? Inobservado o prazo, extingue-se a pretensão da aplicação da medida. Ou seja, o caput é a cabeça do artigo, está aqui o prazo, ó, 3 dias, tá? Da ocorrência do fato. Se esse prazo não for observado, extingue-se a aplicação da medida disciplinar. Ok? Muito bem. É facultado ao adolescente, no procedimento, requisitar uma defesa técnica, se for o caso. O defensor público, o Ministério Público, o adolescente, seus pais ou responsável poderão postular revisão judicial de qualquer sanção aplicada, podendo ainda a autoridade judiciária suspender a execução da sanção até a decisão final do incidente, nos termos do artigo 48 da Lei 12.594 de 2012, que é uma lei também prevista aí no concurso, tá bom? Quando da ocorrência de alguma situação excepcional que envolva risco para a segurança do adolescente, a direção da unidade ela poderá determinar medida cautelar em caráter provisório e protetivo, sem prejuízo para as atividades socioeducativas. Aqui é uma situação excepcional. Lembra da história do risco ao adolescente? Isso pode ocorrer em vários momentos, inclusive nesse contexto aqui da questão da apuração do cometimento de faltas disciplinares e também da situação em que foi levada ao juízo, ao recurso, ao conhecimento da autoridade judiciária competente, que pode suspender a execução da punição até que seja decidido de forma definitiva. Nesse contexto, se envolver qualquer tipo de risco para a segurança do adolescente, a direção ela pode determinar uma medida cautelar em caráter provisório e protetivo, sem prejuízo para as atividades socioeducativas. Da decisão da comissão cabe um recurso à comissão de apuração
vinculada à Coordenadoria de Proteção Social Especial no prazo de 5 dias úteis. Lembra da história do prazo? Então a comissão decidiu, a gente tem que lembrar, a comissão é quem apura, que se for o caso aplica a punição, pode ainda haver um recurso. O recurso ele pode ser interposto no prazo de 5 dias à comissão de apuração, que é vinculada à Coordenadoria de Proteção Social Especial, a contar da decisão, devendo mesmo ser deliberado no máximo em igual prazo, podendo ser prorrogado em casos excepcionais devidamente justificado. Por fim, caso a comissão de apuração manifeste-se contrária à decisão da comissão disciplinar, o ocorrido não deverá constar no relatório do adolescente, cabendo à comissão de apuração informar ao juízo sobre a revisão da decisão da medida aplicada no prazo sempre aí de 5 dias úteis, tá bom? Show de bola, nós vamos aqui para o artigo 50, que diz o seguinte: logo após a decisão da comissão disciplinar, o diretor determinará as seguintes providências: ciência ao adolescente, ciência aos pais ou responsável legal do adolescente, registro da medida disciplinar aplicada no prontuário do adolescente. Então, você vai aí destacar este artigo 50 porque ele traz as providências que são determinadas após ou logo após a decisão da comissão disciplinar, tá? Então nós temos o seguinte, nós temos a ciência ao adolescente, a ciência aos pais e o responsável legal e o registro da medida aplicada no prontuário do adolescente, ok? O sócio-educando que concorrer para o cometimento de falta, ele incidirá nas mesmas sanções cominadas ao autor na medida de sua participação e culpabilidade. Ok, show de bola, muito bem. Nós vamos chegando aqui ao final, tivemos aqui alguns artigos bem importantes deste regimento para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Em breve a gente retorna com mais dicas, informações e orientações sobre o nosso regimento interno das unidades de medidas socioeducativas aqui do estado do Ceará, tá bom? Show de bola! Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado aí pela confiança e pelo carinho e em breve a gente retorna. Um grande abraço e até o próximo vídeo.